E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um One Pocket. Agora a gente vai o tempo aqui de meditar um pouquinho na Palavra de Deus. E eu vou continuar aqui um estudo que eu já fiz em um dos programas. Se é a tua primeira vez que você está assistindo, que está ouvindo o One Pocket, eu quero te convidar também a continuar a acompanhar esse programa. A gente faz com muito carinho aqui a equipe do One Ministério para você, para que a gente possa estudar a Palavra de Deus juntos e também acompanhar aqui os louvores. Hoje aqui eu quero continuar falando sobre a oração como uma forma de amar, ou amando em oração, e eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, e agora eu vou falar um pouquinho a partir do versículo 17, acompanha lá comigo. Tiago 5,17 diz assim, a palavra de Deus: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disto: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre a oração como forma de amar, a oração, amando em oração. E o livro de Tiago, ele foca mais nas palavras, fala bastante sobre murmuração, sobre fazer o bem, e aqui a gente vai falar um pouco de como fazer o bem através da oração. Se você for relembrar o que a gente já estudou, é que pensar que as palavras são uma forma maravilhosa de se comunicar, de se expressar, mas principalmente as palavras em oração, uma forma de abençoar as pessoas. Realmente a oração ela é um privilégio que a gente precisa relembrar todos os dias. E a gente pode usar isso para abençoar as pessoas e orar como forma de amar. E a gente vai relembrando aqui os primeiros versículos um pouquinho antes do que a gente leu. Versículo 13 diz que entre vocês há alguém que está sofrendo, então ore. Então a gente pode entender que a oração amando através da oração, a gente pode orar para que possam aliviar os aflitos. No versículo 15 diz assim também que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. Então a gente pode orar para que os doentes sejam curados através do poder de Deus e eu sendo instrumento do Senhor na vida dessas pessoas. Já o versículo 16 diz que, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A gente pode relembrar que a oração ela pode restaurar relacionamentos, aquele relacionamento na sua família, com os seus amigos, de alguma forma que existe uma mágoa que foi quebrado. Relembrando que a oração ela pode restaurar os relacionamentos. Mas agora a gente, depois de lembrar e estudar um pouquinho isso, como na prática a gente pode entender que a oração ela é eficaz, que a oração ela vai agir nos relacionamentos. O versículo 17, como a gente já leu, diz que Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E depois o versículo 18 diz assim, ele orou outra vez. Então o que eu entendo nisso é que nós precisamos perseverar no amor através da oração. A gente precisa orar de novo. E a gente precisa orar de novo. Muitas vezes o milagre vem, nós precisamos continuar orando. Muitas vezes o milagre não vai vir, porque é o tempo de Deus, nós precisamos continuar orando. Sabe, eu oro por alguns parentes da minha família há muito tempo. Mas eu continuo orando porque eu creio no poder do Senhor. Eu creio no poder da oração e eu persisto em oração. Por isso que nós precisamos persistir em oração, porque o tempo de Deus é o tempo perfeito. Há um tempo correto, há um tempo certo debaixo do céu, como diz a própria palavra em Eclesiastes. Por isso nós precisamos persistir em oração.
Nós também precisamos perseverar em oração, porque através disso nós daremos frutos. Ó, versículo 17, vamos relembrar aqui, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Você quer fruto na sua vida? Ore. Você quer frutos através da sua vida? Ore. Você quer ver coisas acontecendo na sua vida? Persevere em oração. Você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? Ore. Elias não apenas orou com fé, mas ele também foi persistente e orou de novo, diz ali os versículos 17 e 18. No Monte Carmelo, Elias continuou orando por chuva até o seu servo relatar que havia visto uma nuvem como a palma da mão de um homem. Muitas vezes a gente não tem o milagre de Deus na nossa vida porque a gente para de orar, porque nós não persistimos em oração. E a gente precisa relembrar que oração é o maior poder que existe. Versículo 16 diz: a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz, ou seja, tem efeito. Deus ouve as nossas orações. Mas você sabe quando muitas vezes parece que as nossas orações elas não são atendidas, que nada acontece? Eu preciso fazer um exercício com você agora. Lembre de alguma coisa milagrosa de que já aconteceu na sua vida. Algum milagre de Deus na sua vida. Já lembrou? E aí, eu te pergunto, foi através da sua força? Esse milagre que aconteceu na sua vida foi através da sua força ou das suas palavras? Eu tenho certeza que não. Foi algum tempo que você buscou mais a Deus, que você orou mais, que você perseverou em oração. Então, una-se a Deus, a Ele, relembre esse tempo e coloque em prática de novo. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Veja o que Jesus diz na parábola do juiz injusto e na parábola dos pães. O que elas nos ensinam? Que Deus responderá à oração quando esta for persistente. Lucas 18, 7, a palavra de Deus diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Dia e noite, quando você clama ao Senhor dia e noite, você está persistindo em oração. E aqui diz a palavra: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Você é um escolhido do Senhor. Ele tem promessas para a sua vida. Mas persevere em oração. Persevere em oração. Relembre do poder de Deus. Tenha uma fé infantil. Como assim uma fé infantil? Uma fé que não cresceu na minha vida? Não, deixa eu te relembrar. Se você cresceu na igreja e frequentou escola bíblica, ou foi ensinado as histórias bíblicas quando era pequeno, eu tenho certeza que você lembra que te ensinaram e te contaram a história de Davi e Golias, de Jonas, e que você relembre que você ficava maravilhado com o poder de Deus. E você falava: meu Deus, Deus pode fazer tudo isso, uau! O meu filho, sabe, quando a gente conta a história preferida dele, que é Elias e a prova de fogo, quando Deus manda fogo do céu para provar a sua existência, do Deus verdadeiro, ele fala: uau, Deus mandou fogo do céu. Ele fica maravilhado com o poder de Deus. Eu imagino que para alguns de nós, quando a gente vai crescendo, isso vai mudando. Fica apenas uma história da Bíblia e você era maravilhado quando você lia essa história quando criança. E hoje em dia não é mais. Não, talvez nem crê mais no poder de Deus. Nós precisamos ter essa fé como a de criança e relembrar do poder de Deus, como a gente ficava maravilhado através destas histórias, e ainda hoje ler e falar: Deus é um Deus maravilhoso.
e faz o milagre acontecer quando eu persevero em oração. Por quê? Não é a minha obra, a obra é dele. Elias é um homem igual, era um homem igual a nós, a mesma natureza do que eu e você, ou seja, eu posso orar como Elias. Eu amo saber disso, entende? Você também pode orar como ele. Eu amo saber disso, que eu tenho o mesmo acesso ao Pai. Sabe, eu estava um dia saindo para o almoço e um amigo meu me ligou para que eu pudesse orar com ele. Ele precisava de um milagre na empresa dele, naquele momento de decisão. Ele poderia, quem sabe, recorrer a outras pessoas e ele me ligou e falou, a gente precisa orar, eu preciso de um milagre na minha empresa. E quando eu atendi aquele telefonema, eu parei ali o carro e falei, vamos orar, com fé que Deus vai fazer. No meio do dia, no meio da correria, e a gente orou com fé. E ele me testemunhou, me relatou depois que ele sentiu a presença de Deus ali, que ele entendeu os caminhos que ele precisava, através da oração, ele entendeu e ele ouviu a voz de Deus do caminho que ele precisava trilhar. E já se passaram alguns anos e hoje ele está super bem em sua empresa, porque ele ouviu a voz de Deus e ele creu com fé, através da oração, o que ele precisava fazer. Ele poderia, quem sabe, naquele almoço tomar suas próprias decisões, mas a gente orou juntos, pedindo sabedoria do Senhor, e ele ouviu a voz de Deus, e Deus o abençoou, fazendo prosperar. E aí eu entendo que a presença do Espírito Santo na minha vida é que faz a obra, que é Ele. João 14:12 diz assim, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas maiores ainda do que estas. Quando eu compartilho a palavra de Deus com alguém, eu preciso ser diferente nisso. O que me diferencia de qualquer outra pessoa mais religiosa ou do que não crê, não é que eu só vou somente falar nisso, mas que Deus vai poder fazer a obra na vida daquela pessoa através da minha oração. Eu tenho que orar, porque é o Senhor quem faz agora. É o Espírito Santo de Deus que convence. Senão eu serei mais um por aí que vou falar de qualquer coisa, de qualquer assunto e não vou fazer diferença nas pessoas. Mas se eu oro, o Espírito Santo de Deus faz a obra na vida das pessoas através da minha vida. E quando também eu oro por aqueles que estão há algum tempo desviados dos propósitos do Senhor, quem sabe alguns até estão vindo na igreja, mas não estão em intimidade com Deus, não estão vivendo o propósito do Senhor na vida deles. Eu posso orar por esses também. A palavra de Deus diz no versículo 19 e 20, no capítulo de Tiago 5, que a gente está meditando, meus irmãos, vou repetir, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Sabe, eu realmente não sei se estaria aqui hoje, ou não sei se eu seria um pastor aqui hoje nessa igreja, se não fosse a oração de muitas pessoas, se não fosse a oração dos meus pais, persistente, para que Deus me alcançasse, e o Espírito Santo de Deus me convencesse do pecado, e que eu precisaria voltar a caminhar dos propósitos de Deus. E eu agradeço a todos que oraram por mim, aos meus pais, à minha família, porque eles tiveram fé e sabiam que estavam me amando através da oração. E por isso eu preciso saber que isso é minha responsabilidade. Se a gente analisar as nossas vidas e perceber que Cristo vive em mim, como a gente lê em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente tem uma responsabilidade de entregar o que eu já recebi, de amar através da oração e de que o amor irá alcançar as pessoas em nossa volta quando eu oro. Esse
é o meu desafio para você hoje, para que você possa entender que a nossa responsabilidade é amar as pessoas através da oração de uma forma prática, sendo persistente e entendendo que essa é minha responsabilidade. Que Deus te abençoe e que você possa amar as pessoas através da oração.